Olá, nono ano, tudo bem? Nós vamos, então, fazer hoje um pouquinho da apostilinha, tá? Ela é bem prática, então nós vamos fazer aqui com vários videozinhos, tá bom? Então, vocês vão ter o tempo para fazer o de vocês, então assistam o vídeo e aí, então, vão fazendo à medida que conseguirem. Se vocês não tiverem compasso em casa, por favor, utilizem, então, um material circular, né? Algum objeto circular que tiver em casa para fazer, então, essas atividades. Então, vamos lá. Atividade 1, circunferência e seus elementos. Mariana pesquisou os elementos da circunferência e enviou para Carlos. Raio é um segmento de reta com uma extremidade no centro e outra na circunferência. Corda é um segmento de reta cujas extremidades são dois pontos quaisquer da circunferência. E diâmetro é a maior corda que passa pelos centros da circunferência. Nós já sabemos isso, certo? Porém, Mariana não fez os desenhos. Utilizando um compasso, trace duas circunferências não concêntricas, uma de raio 3 centímetros e outra de raio 2 centímetros, identificando-as por A e B, respectivamente. Então, vamos ver o videozinho que eu fiz exatamente isso. Então, olha lá, eu medi 3 centímetros, tá? Na primeira, fiz a circunferência, ok? Tá? E depois, eu fui lá e medi também 2 centímetros, no caso. Então, essa é a A. Medi, então, 2 centímetros para fazer a circunferência B. Então, tá lá 2 centímetros. E vou fazer, então, a circunferência B. Quando ela é menorzinha, é um pouco mais difícil, mas olha lá. Tá, então, eu acelerei um pouco o vídeo. Tá aí, então, a circunferência B, ok? Então, eles pediram, como disse, com a régua, traçar na circunferencial o segmento de reta citado por Mariana. Então, eu pus lá o diâmetro, que eu sei que mede 6, ok? Então, eu tracei também um raio, que no caso é metade, ok? É claro que então vai medir 3 centímetros, tá ok? Muito bem. Então, na letra B, estava pedindo para fazer essa medição, então eu já fiz, tá bom? Aí, agora na letra C, está falando para traçar na circunferência B duas cordas vermelhas que se cruzam em um ponto P e, em seguida, duas cordas de cor verde que se cruzam em um ponto R. Então, tá lá as vermelhas num ponto P, ok? E, então, agora eu vou traçar as duas cordas verdes se encontrando no ponto R. Está pedindo para fazer, então, a medição desses segmentos, ok? Fazer, né, eu vou nomear, fazer a medição desses segmentos. Mas lembrando que esses segmentos, eles são, assim, bem aproximados. Então, não ia chegar, na verdade, no que eles queriam. O que eles queriam, na verdade, é que a gente percebesse que HP vezes PI é igual a KP vezes PN. Desculpa, PJ. Então, esses espacinhos multiplicados na mesma linha resultam em resultados iguais. Então, era isso que eles queriam, tá? Então, de novo, KP vezes PJ é igual a HP vezes PI, tá bom? E é isso que a gente vai fazer, então, no próximo slide. Muito bem, gente. Então, nós temos aqui 1,2 para calcular. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Então, vocês vão multiplicar esse por esse, é igual a esse vezes esse. Então, ó, 3 vezes x, 3x, 6 vezes 4, 24. O x, então, é 24 dividido por 3, que dá 8. E aqui, 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado, 9 vezes 8, 72. Passo 2 dividindo, dá 36, tira a raiz, 6. Então, o x é igual a 6.
Muito simples, né, pessoal? Muito bem, era isso que eles queriam, então, que a gente concluísse na outra questão. Só que lembrando, são números quebrados, então ia ser muito difícil chegar a essa conclusão, ok? Mas está aqui, então, resolvido para vocês. Muito bem, queridos. 1.3. Ao lado de cada circunferência C1, C2, C3 de raios 0,8, 1,2 e 1,5 centímetros, foi traçado um segmento que representa a medida do contorno de cada circunferência. Então, gente, olha, é como se ela tivesse rolado aqui, tá? Então, a circunferência, é o contorno. Letra A, divida a medida do comprimento de cada circunferência pela medida do seu diâmetro. Quais foram os resultados? O que podemos afirmar? Então, eles querem o comprimento dividido pelo diâmetro. Lembrando que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, na primeira, a gente vai ter, então, 5,03 dividido por 1,6, que é o dobro de 0,8, 3,14. 7,54 dividido por 2,4, 3,14. 9,43 dividido por 3, 3,14. Ou seja, todos resultam no π. Ok? Claro, circunferência e π, tudo a ver. E letra B, escreva a expressão que permite calcular a medida do comprimento para qualquer circunferência. Então, tá aqui, gente. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar π, ou seja, o comprimento está dividindo, passa multiplicando o diâmetro, é π vezes o diâmetro, ou ainda lembrando que o diâmetro são 2 raios, então 2 vezes o raio dá o diâmetro vezes o π. Então, a gente fala que o comprimento é o 2πr, muito mais fácil para lembrar. Chama o francês Pierre, chama os dois franceses 2πr, ok? Muito bem. Vamos, então, continuar, tá? 1.4. Calcule a medida do comprimento de uma circunferência de 3,5 centímetros de raio. Então, lembrando que o comprimento é 2πr, ou π vezes d, ou seja, é 2 vezes 3,14, nesse caso, o raio que é 3,5. 2 vezes 3,5 é 7, então, que dá o diâmetro, portanto, é só multiplicar 7 por 3,14. Resumindo, o comprimento é 21,98 centímetros, tá? Facinho. Uma circunferência mede 62,80 centímetros de comprimento, determine o seu raio. Agora é o contrário, eu tenho a circunferência e quero o raio, tá? Tá aqui a fórmula, comprimento é o 2πr. Então, 62,8 é 2 vezes 3,14 vezes o raio, ou seja, 62,8 é 6,28 vezes o raio, porque eu fiz 2 vezes 3,14. Passa isso daqui dividindo, 62,8 dividido por 6,28 é 10, portanto, o raio é 10. 1.6. O raio da roda de uma bicicleta mede 35 centímetros. Que distância percorre essa roda ao dar uma volta completa? Então, de novo, o comprimento é 2πr, e eu sei, então, que é 2 vezes 3,14, nesse caso, o raio é 35. 35 vezes 2, 70, então é 70 vezes 3,14. Percebam que é o mesmo daqui, só que daí aumentou um zero, portanto, é só aumentar uma casa com a vírgula. Então, 219,8, ok? Muito bem, gente. Então, utilizando um compasso, trace uma circunferência de raio qualquer. Marque 2 pontos sobre essa circunferência. Esses pontos a dividem em 2 partes, denominadas arcos de circunferência. Indique no seu desenho esses arcos de circunferência, pintando-as de cor diferente. Então, tá aí os 2 pontos. Agora, então, eu vou pintar, no caso, contornar esses arcos com 2 cores diferentes. Então, tá aí um arco e agora o outro arco. Prontinho, ok? Muito bem, gente, então vamos para o 2.2. Utilizando um transferidor, trace um ângulo de 60 graus a partir do segmento OA no sentido anti-horário, tá? Então, tá aqui no sentido anti-horário, 60 graus. Qual a medida do outro ângulo? É só tirar de 360, portanto, o outro ângulo é 300.
Em quantos arcos a circunferência ficou dividida? Em 2 arcos, certo, gente? O de 60, do ângulo de 60 e do ângulo de 300. Qual a relação entre esses ângulos? Então, juntos eles formam uma volta inteira, ok? Muito bem. Muito bem, gente. Então, 3.1, utilizando um transferidor e compasso, trace uma circunferência de 3 centímetros de raio e divida a circunferência de forma que cada ângulo central tenha medida igual a 60 graus. Utilize uma cor diferente para contornar cada arco da circunferência. Quantos arcos de circunferência foram obtidos? Utilizando uma régua, una os pontos consecutivos determinados pela circunferência e verifique qual foi a figura formada. Então, gente, eu fiz isso, tá? Só não pintei, né? Só não contornei os arcos. Mas então eu dividi. Primeiro eu dividi em 180, 180 e depois dividi, né? Então, em 60, 60 cada um. Eu obtive, então, 6 ângulos, tá? Porque 6 vezes 6 dá 360. Nós formamos, então, um hexágono regular, com todos os lados e ângulos iguais, ok? Então, tá aí. Bom, o 3.2, ele é muito parecido, mas nós não vamos fazer por causa de ser parecido, mas podem tentar e mandar foto para mim se quiserem, ok? Então, tá aqui o vídeo. Muito bem, gente, 3.3. É possível encontrar o comprimento de um arco de circunferência estabelecendo uma proporção. X está para 2πr, assim como alfa, que é o ângulo, tá? O ângulo central está para 360. Então, o x, assim como o raio vai estar em centímetros, por exemplo, o x também vai estar, tá? Então, desenhe uma circunferência. Então, vamos começar. Desenhe uma circunferência de raio R, 6 centímetros, marque nela 2 pontos distintos A e B de forma que determine um ângulo central de medida igual a 45 graus. Quantos arcos de circunferência, então, serão obtidos? É claro que 2, né, gente? Um menor e um maior. Calcule o comprimento do arco menor. Então, eu tenho que x está para 2πr, assim como 45 está para 360. Fazendo o cálculo em cruz, 360 vezes x, 360x, 45 vezes 2, 90, 90πr. Então, vou passar o 360 dividindo, 90 vezes 6, 540. Fazendo essa conta, então, nós temos 4,71, no caso, centímetros. Então, esse arco mede 4,71 centímetros, ok? Muito bem, gente. Vamos, então, para o 3.4, o último exercício de hoje. Fábio construiu uma circunferência de raio 2 centímetros e marcou a medida de 2 ângulos centrais. Ajude-o a completar sua tarefa. Letra A. Qual a medida do ângulo central que ele não marcou? Gente, tudo é 360. Ele já marcou 120, 120. É claro que falta 120, ok? Muito fácil. E letra B, determine o comprimento dessa circunferência. Então, vamos lá. Comprimento é 2 vezes π vezes raio. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, 12,56 centímetros. Beleza? Muito bem, queridos. Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, tira lá comigo, tá? Beijo!